Comerciantes de Pouso Alegre são ouvidos na Câmara. Vereadores prestam homenagem ao ex-vereador Tião Elias, falecido nesta terça-feira. Em formato remoto, Telecidadania terá primeiro programa exibido no sábado pela TV Câmara. O governo federal propõe Pacto Nacional de Combate à Pandemia da Covid-19. Governador Romeu Zema prorroga a onda roxa em Minas Gerais até o dia 4 de abril. SUS será fortalecido para agilizar a vacinação da população. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que começa agora. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e este é o seu Jornal da Câmara. Nós continuamos de casa, levando até você as principais notícias de nossa cidade. Sempre lembrando a você, neste momento crítico da pandemia em que vivemos, use máscara se for sair de casa, faça o distanciamento social, evite aglomerações e higienize sempre as mãos com álcool gel 70%. Este é o melhor remédio, a melhor prevenção contra a Covid-19. Se puder ficar em casa, melhor ainda, porque você não fará o vírus ficar circulando aí, correndo risco de ser contaminado. Então, são regras principais que toda vez que iniciamos o Jornal da Câmara, fazemos questão de orientar você que acompanha a nossa programação. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, garantiu apoio da Casa nas ações propostas pelo governo federal de combate à pandemia. Lira participou de reunião no Palácio Alvorada com o presidente da República, Jair Bolsonaro, representantes dos três poderes, além de governadores e ministros. Bolsonaro propõe um pacto nacional contra a Covid-19. Senhores, bom dia. Fizemos uma reunião com todos os líderes da República, uma reunião bastante proveitosa. Mais do que a harmonia, imperou a solidariedade e a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia. A vida em primeiro lugar. Resolvemos, entre outras coisas, de que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce, isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico ofilheiro tratar os infectados. É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida, uma nova cepa ou um novo vírus apareceu e nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar o atendimento adequado a essas pessoas. Não temos ainda o remédio, mas a nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. Eu passaria a palavra agora, se me permite as autoridades aqui, ao nosso ministro da Saúde, o doutor Marcelo Quiroga, para rapidamente explanar de técnico e científico que foi tratado na reunião. Bom dia, senhores. Participamos de uma reunião de alto nível, caracterizada pela harmonia entre os poderes. A conclusão é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, articulado nos três níveis, União, Estados e municípios, para prover à população brasileira, com agilidade, uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos três níveis, município, Estado e União, com a criação de protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural
da doença. O sistema de saúde do Brasil dará as respostas que a população brasileira quer, sobretudo depois de uma reunião como essa, onde toda a nação se une através dos chefes dos poderes para que cumpramos o nosso dever como poder público e consigamos o apoio e o respeito da sociedade civil. Bom dia a todos. Essa reunião é a expressão pura daquilo que a sociedade brasileira espera dos homens públicos. O momento e a realidade do Brasil, com uma doença com características diferentes da doença que nós conhecemos em 2020, impõe o dever cívico, patriótico e de responsabilidade, a união dos poderes e do povo brasileiro no enfrentamento dessa pandemia. Essa união significa um pacto nacional liderado por quem a sociedade espera que lidere, que é o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Já com a compreensão de que medidas precisam ser urgentemente tomadas. E sob a liderança política neste pacto nacional do senhor presidente da República, haver a liderança técnica contundente e urgente do Ministério da Saúde, através do ministro Dr. Marcelo Queiroga. E os poderes da República, que são independentes, mas devem ser harmônicos e, mais do que nunca, estarem unidos nesse momento nacional, exige que a presidência do Senado, a presidência da Câmara, os governadores, os ministros de Estado, as demais instituições como o Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República e o próprio Supremo Tribunal Federal, estejamos todos imbuídos desse propósito colaborativo de união nacional para darmos as soluções no momento mais crítico da história brasileira. Em termos práticos, desta reunião, ouvindo os governadores, ministro da Saúde, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, fica decidido pelo senhor presidente da República, junto com os demais poderes, a constituição imediata de um comitê, ou como queira se chamar, mas de um grupo permanente e pessoal de trabalho, sem delegação, por parte do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado e dos demais membros que devam participar, inclusive e especialmente o ministro da Saúde, para definirmos as políticas nacionais uniformes, num ambiente de identificação das convergências que existem. E as divergências devem ser dirimidas à luz dos procedimentos próprios, democraticamente. Eu fiquei incumbido de tratar com os governadores dos estados e do Distrito Federal, ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, que não pode participar por dever constitucional de um comitê dessa natureza, mas deve ser participado até para que haja um controle prévio da constitucionalidade das medidas que serão tomadas desde já. Medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes, todas as instituições, da sociedade e da imprensa, para que consigamos alargar a escala da vacinação no Brasil. Então hoje é um exemplo de civilidade, de boa relação, de harmonia entre os poderes, no momento que, repito, a sociedade, com toda razão, exige isso de nós. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. A expectativa de todos após essa reunião é o que se confirma e o que se anuncia após ela. Uma presença muito significativa de governadores, ministros, representantes de todos os poderes e, como bem falou o presidente Rodrigo Pacheco, a união de todos para que nós consigamos comunicar melhor, despolitizar a pandemia, nós tenhamos que desarmar os espíritos
e tratarmos o problema como um problema de todos nós, um problema nacional, que nos compete enquanto representantes da população, enquanto Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Presidência da República, governos estaduais e municipais, falarmos uma linguagem só, com acompanhamento diário, com responsabilidade de informação e com a comunicação adequada de todos os dados para que a nossa população tenha toda assistência com relação a todos os itens que já foram aqui tratados, com acompanhamento para e passo dessa situação, para que nós possamos ter rumo, coordenados, obviamente, com a supervisão do presidente da República, que é o comandante-chefe do Estado brasileiro, responsável por a organização, e termos um único discurso, uma única orientação nacional, conduzida também pelo Ministério da Saúde. A Câmara dos Deputados, ao longo do ano passado e desse ano, tem tido um comportamento muito ativo, participativo e solidário ao povo brasileiro, e continuará tendo. Saio daqui para uma reunião com todos os líderes da Câmara para tratarmos de projetos que poderemos votar hoje ainda, inclusive, como a oferta de novos leitos, numa parceria com a iniciativa privada, que não se nega também a participar dessa luta, num só caminho, numa só direção. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de me solidarizar com a família dos enlutados em razão da pandemia e também agradecer muitíssimo os profissionais da saúde. Como destacou aqui o presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, como é o último player a aferir a legitimidade dos atos que serão praticados, ele não pode participar diretamente desse comitê. Entretanto, como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Dessa reunião ficou claro um binômio muito importante, exemplo e esperança. Muito obrigado. A reunião de hoje, ela teve um significado especial, até porque sob o comando do senhor presidente da República. Todos os poderes estiveram presentes, executivo, legislativo, também órgãos independentes como o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República, governadores e ministros de Estado. Aquilo que foi proposto pelo presidente do Senado foi acolhido pelo presidente, que indiscutivelmente estará à frente do comando dessa comissão, constituída por representantes ou pelos próprios presidentes dos poderes, para dar as diretrizes que devam ser tomadas por todos os governadores, prefeitos, tranquilizando cada vez mais e informando cada vez mais a população. Foi construído na reunião de hoje um ponto de concórdia. É o ponto em que há convergência de todos para salvar vidas. Neste momento, as ações serão feitas também dentro do campo diplomático, buscando maior parceria dos países que têm hoje uma cota maior do que necessária de vacinas, que haja o compartilhamento conosco, buscando sensibilizar os laboratórios que hoje têm a tecnologia da vacina, que também entendam a necessidade de ser compartilhada para que outros laboratórios também possam produzir, já que temos uma demanda de 8 bilhões de pessoas no planeta. E com isso, é hora de nós mostrarmos cada vez mais solidariedade e mostrarmos que todos nós, presidente da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nós governadores, ministros de Estado, temos hoje a responsabilidade de salvar vidas. E o ministro da Saúde, tendo as credenciais do senhor presidente, instalará no Ministério ali também toda uma assessoria para a sociedade científica, com toda a estrutura de médicos, também de técnicos em todas as áreas da saúde, para poder mostrar que nós, se Deus quiser, saberemos tanto habilitar leitos, saberemos cuidar da nossa área de médicos também e também de técnicos na área da saúde para prestar assistência à população
e pedir a todos que entendam que em situações delicadas, em situações críticas que nós estamos vivendo, muitas vezes se faz também necessário o isolamento social. Eu concluo agradecendo em nome dos colegas que me credenciaram a falar, com a responsabilidade enorme em representar aqui os senhores governadores de estado. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. E como vocês acabaram de acompanhar nessa reportagem, o presidente Jair Bolsonaro recebeu então no Palácio da Alvorada os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, além de ministros e governadores, representantes do Judiciário, para tratar de um pacto nacional de combate à pandemia. As ações, segundo o governo federal, deverão ser em conjunto, com participação dos três poderes, da imprensa, da população e da iniciativa privada, com foco na vacinação e ampliação dos leitos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, realçou a importância de despolitizar a pandemia, que deve ser tratada, segundo ele, como um problema nacional. Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, disse ainda que todos devem ter um único discurso e que vai tratar na reunião dos líderes desta semana propostas importantes nesse sentido. Confira a reportagem. A reunião foi composta com todos os membros, dos três poderes, governadores, ministros, uma reunião propositiva, na realidade, acertando os rumos de como tratar, com a criação de um conselho que eu já tinha conversado com o presidente Rodrigo Pacheco, composto de presidente da Câmara, do Senado ou membros, pessoas do Executivo, representantes dos outros poderes e governadores, para que a gente fizesse um acompanhamento para e passo, diário, com todas as informações, tomando providências, com muita efetividade, com muita rapidez, informando a população de tudo que está acontecendo. A comunicação nesse momento é tudo, para se afastar as versões e se cobrar a resolução de algumas falhas que, por enquanto, possam estar acontecendo. Então, todo mundo no mesmo caminho, todo mundo no mesmo sentido, sem olhar para trás, olhando para frente, unidos, para que a gente tenha um melhor desenrolar desse momento de pandemia. E qual foi a posição do presidente da República em relação a esta reunião? Acatou, vai coordenar, porque a coordenação de como queira se chamar, comitê, conselho, parte da orientação do presidente da República, do ministro da Saúde, e nós vamos estar dando todas as condições necessárias, legislativas, políticas, pessoais, para que isso dê certo. E após a reunião com os chefes dos poderes, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a conclusão foi a necessidade de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, para que, de forma ágil, possa prover a população com uma campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo ele, deverão ser instituídos também protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural da doença. Participamos de uma reunião de alto nível, caracterizada pela harmonia entre os poderes. A conclusão é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, articulado nos três níveis, União, Estados e municípios, para prover à população brasileira, com agilidade, uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos três níveis, município, Estado e União, com a criação de protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural da doença. O sistema de saúde do Brasil dará as respostas que a população brasileira quer, sobretudo depois de uma reunião como essa, onde toda a nação se une através dos chefes dos poderes, para que cumpramos o nosso dever como poder público e consigamos o apoio e o respeito da sociedade civil. A seguir, comerciantes de Pouso Alegre são ouvidos na Câmara e mais, vereadores prestam homenagem ao ex-vereador Tião Elias, falecido nesta terça-feira. Voltamos já. E quando
assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Quem recebeu o auxílio emergencial no ano passado precisa declarar o benefício à Receita Federal, como mostra a reportagem. O prazo para acertar as contas com o Leão começou no dia 1º de março e segue até o dia 30 de abril. A regra é a seguinte: se você ganhou mais que R$ 22.847 no ano passado, precisa fazer a declaração. Se você ou um dependente recebeu o auxílio emergencial e o rendimento anual ficou acima desse valor, o benefício precisa ser informado e o imposto correspondente deve ser pago. Isso vale inclusive para quem está no cadastro único ou é beneficiário do Bolsa Família. No site do Ministério da Cidadania é possível verificar o valor total recebido, quando foi pago e quem foi a fonte pagadora. Esses dados devem ser declarados em total de rendimentos. Esse rendimento do auxílio emergencial e o auxílio emergencial residual, que foram aquelas parcelas de R$ 600 e R$ 300 reais que a população recebeu, eles precisam ser declarados como rendimentos tributáveis. Eles vão ser somados aos rendimentos que a pessoa já recebe de salário, aluguel ou qualquer outra fonte. A Receita Federal orienta a verificar se alguém recebeu o auxílio usando o seu nome. Neste caso, é preciso procurar a polícia e registrar a ocorrência e também informar o governo federal pelo mesmo site. Lá tem todas as instruções necessárias esclarecendo as diversas situações de fraude possível e o que fazer, os valores que constam como recebido. Se você está desempregado ou está à procura de uma melhor colocação, uma melhor opção de mercado de trabalho, o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal de Pouso Alegre, oferece vagas para você. Atenção às vagas de emprego oferecidas pelo CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a ACIPA, a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Consultor de vendas corporativas, frentista, armador, técnico de enfermagem do trabalho, operador de escavadeira hidráulica, operador de trator de esteiras, auxiliar de produção solda MSD, entregador, analista de projetos, auxiliar de limpeza, analista de suporte técnico 1, monitora educacional, auxiliar de laboratório, eletricista industrial, oficial de limpeza em Santa Rita do Sapucaí, operador de CNC, motorista de betoneira, operador de máquina perfiladeira, operador de ponte rolante, operador de prensa, operador de máquina perfil L, operador de máquina LCT, almoxarife, operador de máquina, operador de empilhadeira, conferente, analista de engenharia, ajudante de expedição, ajudante geral, motorista CNHD, doméstica, manicure, cabeleireira, recepcionista de hotelaria, instalador de telecomunicações, técnico de suporte interno, técnico de suporte externo, padeiro, jardineiro, auxiliar de jardinagem, office boy, estagiário em direito, topógrafo, motorista entregador e instalador de fotovoltaica. O CAC fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre,
Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O horário de funcionamento do CAC é das 9 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações, você pode ligar no 3429-6512. Você pode ainda mandar o seu currículo para o e-mail vagascac@gmail.com. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Comerciantes de Pouso Alegre foram ouvidos na Câmara Municipal. Os detalhes quem conta é Karine Palharini. Na noite desta terça-feira, dia 23 de março, o vereador Leandro Moraes, do PSDB, recebeu em reunião virtual representantes do comércio de Pouso Alegre. Os comerciantes falaram sobre a necessidade de uma fiscalização rígida durante o período da onda roxa, para que após esse período o comércio não precise ser fechado novamente. A reunião também foi uma oportunidade para esclarecer alguns pontos da onda roxa impostos aí pelo governo do estado. O vereador Leandro Moraes comentou na reunião algumas ações já realizadas pelo município de Pouso Alegre e disse que deve buscar, junto aos governos estadual e federal, apoio para os lojistas afetados pela crise da Covid-19. A seguir, vereadores prestam homenagem ao ex-vereador Tião Elias, falecido nesta terça-feira, e mais, em formato remoto, Telecidadania terá primeiro programa exibido no sábado pela TV Câmara. Voltamos já. E quando o assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Pouso Alegre se despede do ex-presidente da Câmara de Vereadores, Sebastião Alves da Cunha, conhecido como Tião Elias. Ele faleceu vítima de problemas cardíacos. Na sessão ordinária da Câmara desta terça-feira, 23 de março, os vereadores lamentaram o falecimento do ex-vereador Sebastião Alves da Cunha, conhecido como Tião Elias. Tião Elias tinha 77 anos de idade e foi presidente da Câmara no ano de 1988, pelo período de 6 meses. Ele foi eleito por 4 mandatos consecutivos. Por 3 vezes, foi o vereador mais votado e, por uma vez, ficou em segundo lugar no número de votos. Além de vereador, ele foi comerciante, contribuindo muito para a economia local e a geração de emprego e renda. Tião Elias ainda foi treinador do time Pouso Alegre Futebol Clube. Nas últimas eleições municipais, em 2020, Tião Elias disputou novamente o cargo de vereador pelo PTB. Tião Elias faleceu no dia 23 de março. O governador Romeu Zema prorrogou a onda roxa do Minas Consciente em todo o estado até o dia 4 de abril. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Governo de Minas Gerais decidiu prorrogar até o dia 4 de abril as medidas de restrição em todos os municípios do estado de Minas. Com isso, os efeitos da onda roxa, como o toque de recolher e o funcionamento apenas de comércios não essenciais, vale até o fim do domingo de Páscoa. A medida foi comunicada pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em uma entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira na cidade administrativa, sede do governo estadual. O secretário pediu apoio aos prefeitos e à sociedade para que as medidas sejam cumpridas com o objetivo de conter a expansão dos casos de Covid-19 em todo o estado de Minas Gerais. Em formato remoto, Telecidadania terá primeiro programa exibido no sábado pela TV Câmara. Emanuela Barreto conta os detalhes. O Telecidadania leva informação sobre direitos e deveres para os telespectadores da TV Câmara, por meio de ações da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, que é uma referência nacional.
Neste sábado, o programa volta ao ar em formato remoto, trazendo grandes discussões sobre assuntos ligados à cidadania. No primeiro programa, a discussão é em torno da educação cidadã em todo o Brasil e o impacto positivo do livro Constituição em Miúdos, produzido em Pouso Alegre. Para discutir o assunto, o programa conta com a presença do presidente da Câmara e educador, vereador Bruno Dias. Participa ainda o bacharel em Direito e presidente da Escola do Legislativo, vereador Leandro Moraes. Dr. Florian Madruga, que é o presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, e Aloísio de Brito Vieira, coordenador de edições técnicas do Senado. O programa vai ao ar neste sábado, às 11h30 da manhã, aqui na TV Câmara. O Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre, se puder, fique em casa. Precisou sair? Use a máscara, faça o distanciamento social e, principalmente, evite aglomerações. O Jornal da Câmara volta na próxima edição. Nós temos um encontro marcado aqui. Até lá.